Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, à equipe espiritual que apoia e inspira esse curso. Obrigada por nos reunirmos novamente aqui, que possamos nos abrirmos para receber a inspiração, podermos trazer para a nossa reflexão tudo aquilo que a Enir tão carinhosamente traz, resultado do seu estudo. Inspira, Senhor, todos aqueles necessitados que vagam sem encontrar a Tua luz. Que se sintam tocados, que não percam a esperança e tenham fé de que dias melhores virão. Afinal, tudo passa. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças sempre a Ti. Obrigada. Enir, tá gravando? Estou gravando, sim. Obrigada. Gente, então vamos dar início à nossa aula. Hoje, eu estava só confirmando aqui se estava gravando. Sim, estou sim. Hoje é o capítulo 28, em serviço. Eu creio que ele não é tão rico como o próximo, tá? Mas eu não sei se vocês vão ter dúvida. Na medida da dúvida de vocês já coloquem, tá? Eu vou falando e vocês vão se colocando, tá? Então vamos lá. Em serviço, nosso lar. Muito bem. A gente já sabe que André Luiz já está com a mão na massa e era tudo que ele queria. Ele agora descobre o quanto que o trabalho ele pode ser prazeroso, né? Então, a gente vai ver que tem sempre aquela prece às 6 horas da tarde. A colônia espiritual Nosso Lar, ela faz prece todas as 6 horas da tarde, 18 horas. Para algumas correntes religiosas, chama-se Hora do Ângelus, mas seja lá o nome que a gente quiser dar, tem uma prece que é feita, pelo menos na cidade espiritual, na colônia espiritual de Nosso Lar, existe uma prece coletiva às 18 horas. Então, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Então, novamente, eles têm aparelhagem lá no plano espiritual. Aqui a gente é apenas uma cópia imperfeita do plano espiritual, porque é no plano espiritual que tudo surge. É interessante a gente falar sobre isso também, porque se me remonta a Sócrates. Ele sempre falava do mundo das ideias, né? Que tudo surge lá para depois vir para cá. Quer dizer, a gente está falando de uma linguagem 500 anos antes de Cristo, então tem mais de 2.500 anos isso. Já se falava com outro nome da vida espiritual. E vale ressaltar que a doutrina dos espíritos, a filosofia que norteia os seus processos científicos, é embasada na filosofia de Sócrates e Platão. Isso a gente vai encontrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá. Então, essas verdades já eram ditas, aliás, muito mais que 2.500 anos atrás, né? Outras correntes filosóficas religiosas já falavam da nossa realidade como espíritos imortais e falava ainda que de uma forma meia nebulosa, não tão clara, mas já se falava da gente como espírito e da vida espiritual, né? Então, isso não é algo que a doutrina dos espíritos inventou e trouxe. Isso é algo que sempre existiu nas correntes filosóficas religiosas. Tem um livro do Leon Denis, intitulado Depois da Morte, que é muito interessante, que ele ali vai abordar as bases da doutrina dos espíritos, né? a base dela, ou os postulados, que é a crença em Deus, a crença nos espíritos, a crença na reencarnação, na comunicabilidade, na pluralidade dos mundos habitados, vai por aí afora. Ele vai trazer, o Leon Denis, em diversas culturas, ele vai mostrar que essas verdades, que essas realidades já existiam, essas crenças. Só que elas não eram claras como a doutrina dos espíritos nos trouxe. Ela não tinha toda essa claridade, toda essa clareza, esse raciocínio que tem a doutrina dos espíritos. Mas isso não é invenção da doutrina dos espíritos. Bom, aí ele coloca assim,
justamente curioso, vinha saber que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Então eles tinham determinadas horas que eles se comunicavam com os samaritanos. Lembra? Os samaritanos são aqueles trabalhadores que vão trabalhar do lado de fora da colônia espiritual nosso lar. Então vão trabalhar nos umbrais que estão abaixo da colônia espiritual nosso lar, resgatando irmãos que já se encontram em condições para serem levados para o Ministério de Regeneração e alguns deles que já estejam mais preparados para o Ministério do Auxílio no parque hospitalar. E aí ele coloca assim: sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos. Esse cansaço é natural, por quê? Porque a colônia espiritual nosso lar é uma colônia de transição. Os espíritos que lá habitam, eles são espíritos que ainda precisam reencarnar. Então, a densidade do perispírito, apesar de não ser tão grosseira, mas também não é maravilhosa. Então, entendam, existe o trabalho que eles executam, principalmente, ele está no Ministério da Regeneração, que é na parte onde a vibração é mais inferior na colônia espiritual nosso lar. Então, ali, o trabalho que ele vai despender é um trabalho que é muito material, né? É um trabalho numa dimensão espiritual com uma densidade bem significativa, então ele vai sentir o cansaço naturalmente do trabalho dele. Então, justifica isso daí. Mas o coração, olha que interessante, o coração entoava hinos de alegria interior. Ele estava muito satisfeito, apesar de não estar trabalhando como médico, mas ele agora descobria o novo prazer que dá trabalhar. Ele descobre uma outra forma de prazer, que é o trabalho. Receber a aventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. E é verdade, quando a gente gosta muito do que a gente está fazendo, é claro que a gente fica cansado pela execução do trabalho, mas a alegria de executar o trabalho é tão grande que isso dá um up na gente, dá um reforço muito grande. Fica cansado naturalmente pelo desgaste que a gente faz, por exemplo, no nosso caso, no corpo físico, o desgaste que ele sofre pelo trabalho. Mas o prazer da alma é tão grande que supera isso. Isso a gente já experimentou aqui também na dimensão onde a gente mora. E André Luiz estava experimentando pela primeira vez um pouco mais disso, né? Os samaritanos, foi o que eu falei com vocês, né? Samaritanos ao Ministério da Regeneração, samaritanos ao Ministério da Regeneração. Quer dizer, eles, né, se comunicando. Muito trabalho nos abismos da sombra. Então, olha só, olha lá onde que estavam os samaritanos. Eles estavam nas zonas abissais. Zonas abissais é trevas. Não sei se vocês vão lembrar de tudo aquilo ali, daquelas dimensões espirituais. Nós vamos ter na crosta terrestre as trevas. Acima, nós vamos ter um umbral grosso, um umbral médio, um umbral fino, onde fica a colônia espiritual nosso lar. Então, ele coloca assim: muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes. Então, muitos infelizes que ali estavam, que não eram propriamente espíritos ruins, mas sim infelizes, eles conseguiram ser movimentados, serem ajudados, enfim. E ele coloca assim, sequestrando. Interessante, né? Porque os espíritos são literalmente sequestrados. Por quê? Não é resgatado. Porque resgate é uma coisa consciente. Você está consciente de todo um processo ali, você está até querendo ser resgatado. Mas esses espíritos estão tão inconscientes ali, mergulhados naquela falta de conhecimento da realidade espiritual, que eu achei interessante ele colocar que foram sequestrados. Então, veja bem, eles nem sabem, né? Foram levados, literalmente, sem um processo de despertamento da consciência, quer dizer, não sabiam exatamente o que estava acontecendo com eles, não tinham a noção, a dimensão da alegria de poderem estar sendo ajudados por esses espíritos, os samaritanos. Então foram sequestrados, né? Por isso que eu botei ali em letras garrafais. Eni, Oi, sim. Nesse caso, como é que eles se deixaram levar? Porque você disse que quando o espírito, você disse, né? A gente estuda que quando o espírito não quer, né? Ele não vai, não entra em sintonia. Nesse caso, se eles estão sem com a consciência, como é que eles se deixaram levar? Pela questão que eu te falei, eles não são espíritos ruins, eles não são mal deliberadamente. Eles estão nessas zonas perdidos por essa confusão aí que está acontecendo a guerra.
Então, muitos espíritos entram naquela vibração e vai tendo uma atitude de massa, como é aqui na Terra. Você vê, se você faz uma passeata em prol a alguma coisa ou contra alguma coisa, muita gente acaba entrando naquilo ali, mas não tem nem muita noção. Vai entrando e vai se misturando no meio naquela confusão. Daqui a pouco está gritando junto, a favor, mas não sabe nem a favor nem de que é. Então, meio que eles estão ali, pelo que eu entendo, é isso aí. Eles estão mais nessa consciência. Então, eles foram meio que sequestrados, mas entendam. Eles estão sendo adaptados, eles estão vindo lá das zonas abissais, eles vão sendo educados, trabalhados, até chegarem lá nas câmaras de retificação e poderem, então, porque nas câmaras de retificação, o que a gente vai ver? Não são espíritos que estão completamente despertos e conscientes da sua realidade, eles não estão conscientes da sua realidade. São espíritos até que estão com consciência de sono, estão adormecidos, não têm noção exata de que estão no plano espiritual e que já acabou aquele ciclo da reencarnação, é um outro momento. Mas não são espíritos ruins, são apenas espíritos que estão sendo levados, são espíritos de uma categoria que Kardec chama de neutros. Quando você vai ver lá a ordem dos espíritos imperfeitos, não tem uma série de categorias, você vai encontrar mais 10 ou 11, eu não me recordo aqui exatamente. Você vai ver que ali existe uma gama de espíritos que são neutros. O que são espíritos neutros? Nem bons nem maus. Então eles são levados pelos outros. Se vem uma multidão, uma massa que faz que começa a lutar por uma corrente, por uma ideologia negativa, eles vão junto, porque eles não têm ainda exatamente uma opinião a respeito, uma coisa formada, não tem ainda um alicerce moral para poder discernir. Então, oi. Eu li num livro, agora não me lembro qual foi, eu já li tanto livro, escutei tanta audionovela que eu já nem sei mais. Que eles são levados, né? E quando chegam nos postos de socorro, eles ali são tratados. Isso. Quem quer fica, quem não quer volta, né? Se não tiver condição e ele ainda estiver muito resistente, não para a entrada da colônia espiritual no nosso lar. Entrou ali, tudo bem. O posto de socorro ainda pode haver alguns problemas, mas em geral os espíritos que são levados geralmente ficam até no posto de socorro, eles não voltam mais para o umbral, tá? Agora, numa colônia espiritual, quando eles ingressam, eles não vão mais sair, não vai ficar revelia, entra e sai não, tá? Colônia espiritual tem todo... como é que se fala? Tá me faltando a palavra em português. Tem toda uma triagem que não é assim, entra e sai não, tá? Para entrar tem que ter um mínimo de condições, é porque eles têm condições de ficar ali e ser tratados, tá bom? Então, esses espíritos que eles estão falando ali, que estão sendo sequestrados, são esses espíritos que estavam ali, meio que vagando. Não são exatamente espíritos ruins que fazem o mal conscientemente. Não, são espíritos que estão ali, que são levados pela opinião de massa, tá? É assim que eu entendo isso daí, tá? Embasado nesse estudo de Kardec sobre na ordem dos espíritos imperfeitos, os espíritos neutros, tá? Então eles são levados por uma opinião, por ainda não terem a sua própria formatada, por não terem uma base ainda moralizada, ok? Onde eu estou? Foi possível deslocar grande multidão de... E por isso que ele coloca infelizes, são espíritos infelizes, tá? Sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos. Então eles conseguiram arrebanhar 29 irmãos, também não arrebanharam tudo, mas 29 eles conseguiram, pelo estado de consciência, levar para começar a ser tratado, tá? Eles não vão entrar direto na colônia espiritual nosso lar, eles vão passar pela câmara de retificação, olha só, retificação, retificar, harmonizar, para depois sim eles poderem ir para outros departamentos, tá? 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Então, veja bem, eles estavam com desequilíbrio completo, mas não desequilíbrio por maldade, mas por um desequilíbrio que ignora a realidade espiritual, tá? E não por perversidade, porque a perversidade subentende-se a pessoa querer colocar a vontade a favor de fazer o mal. Ali não é o caso deles.
Nossas turmas estão organizando o transporte, são espíritos transportados. Quem estudou Voltei, estava aqui na turma, lembra que muitos daqueles que foram resgatados junto com o irmão Jacó também não tinham uma completa noção do mundo espiritual, mas estavam sendo levados para ser reabilitados. Não eram espíritos ruins, eram espíritos que não tinham uma bagagem, uma certa bagagem, tá? Então iam ser transportados. Chegarão, eu devo ter comido alguma coisa. Oi? Pode ser, por exemplo, espíritos que desencarnaram em acidentes, Pode. uma morte súbita, que chegam Pode. um pouco desorientados, sem ter muita noção do que aconteceu com eles. Pode ser. Pode ser, eu não estou nem falando da guerra, porque aqui ele está falando do Brasil, né? Então, aqui o Brasil, propriamente dito, não fez guerra, ele levou soldados lá para fora. Então, esses irmãos aqui que eu estou entendendo são aqueles que desencarnam em completa inconsciência do que é a vida espiritual, mas não são perversos, são apenas infelizes, espíritos que não compreendem a realidade espiritual. E não perversos. Se a gente for olhar lá no livro Céu e Inferno, que eles pegam, né, as categorias de alguns espíritos, para informar a posição deles no pós-morte, nós não vamos ver os infelizes como aqueles que foram perversos, que foram maus, que praticaram o mal, que são endurecidos. Eles estão inconscientes da realidade espiritual. Eu não sei se eu consegui chegar lá, Márcia. Consegui? E chegarão em alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Providenciar o local nas câmaras de retificação. Então, entenda, esses espíritos não vão ingressar direto na colônia. Eles vão ficar na câmara de retificação, para lá serem tratados, para depois sim poderem fazer parte, tá? Da colônia em si, de trabalhos ou etc e tal. Mais para frente, né? E aí, olha que interessante, iniciativa na vida é tudo, né? Eu ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. Olha aí, já está humilde, né? Exclamou espontaneamente, para o que possa aproveitar. Então ele não está escolhendo nenhum serviço. Ele está dizendo assim, olha, eu estou me oferecendo para o trabalho. Se vocês acharem que pode me aproveitar em alguma coisa, vocês me peguem. Se eu não servir para nada, beleza também, né? Então, olha só, a posição dele, ele já está tendo humildade. E a humildade é a virtude-chave para você adquirir as outras. Alguém quer falar alguma coisa? Né, Eni? Hein? Que mudança, que né? mudança, né? De um médico que se sentia top, agora ele está apenas querendo ser útil, mais nada. Né? É bacana isso, é muito bonito, né? A gente vê. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, até eu ia ficar muito feliz, né? Mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Pergunta ele, porque ele trabalhou muito, ele está disposto realmente a pegar um outro turno de trabalho que vai ser pesado. Porque esses espíritos que estão chegando, olha lá os desequilíbrios psíquicos deles, estão completamente inconscientes da realidade deles. Eles estão com a consciência adormecida. Então, é trabalho para chuchu, né? Outros não fazem o mesmo? Pergunta André Luiz. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Então, se está bem, vai logo, né? E aí o texto passa e ele coloca ali. Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho a cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Então, ele vai trabalhar um pouco mais, porque a circunstância requer, porque a psicosfera da Terra está muito pesada. Então, esses espíritos têm que ser resgatados o mais rápido possível para que eles não se contaminem, não se percam totalmente. Então, vamos lá, André Luiz está trabalhando. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho, quer dizer, coisa que antes ele não fazia, né? Não tinha esse contato, era um contato frio e técnico. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa. Espontânea, olha só, não é uma bondade forçada, mas uma coisa espontânea dela, que atendia a todos maternalmente, e de forma maternal. Isso aqui é mais interessante ainda, é ver essa postura. Além dela ter uma bondade espontânea, ela atende os pacientes, as pessoas que estão ali, como se fossem filhos dela.
Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável assemelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. A gente tem que entender que sabedoria não é coisa intelectual. Sabedoria é quando o coração consegue falar junto com o conhecimento e ele vai até muito mais além. E ela trazia tudo isso, né? Ela trazia um amor que era verdadeiro. A gente vê bondade espontânea, atender as pessoas com carinho maternal. Então a gente vê que ela já tem uma bagagem moralizadora, já tem uma bagagem espiritual aí diferenciada. E como é bom a gente ficar perto de gente que é boa. É só vocês lembrarem no contexto de vida de vocês, deve ter alguém que vocês conviveram na família de vocês, ou no círculo de amizade de vocês, aquela pessoa que a gente tem um prazer imenso de estar do lado, né? Que nos passa uma alegria, um sentimento de paz, de amor. Todo mundo já conviveu com uma pessoa assim, né? E essas pessoas são muito, muito legal viver com elas. Narcisa agora vai falar dela. Mas a irmã aqui trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meu desejo. Então, olha só, ela está trabalhando, ela tem um fim, um objetivo. Trabalho sem objetivo, gente, é uma coisa horrível, porque é mobilizado por grana. Trabalho tem que ter objetivo nobre, que vai muito mais além do dinheiro. Eu sei que esse papo para muita gente nesse mundo capitalista que a gente vive, vai dizer que esse papo é bobeira, mas esse papo para o espírita não pode ser bobeira. A gente não pode trabalhar com móvel único de dinheiro. Dinheiro sim, que a gente precisa de dinheiro, a gente não paga a conta com o evangelho. Apresenta lá no caixa o evangelho segundo o espiritismo e fala, paga aí as minhas contas. Não se paga com isso, né? Mas a gente tem que entender que o trabalho tem que ter objetivo, e o objetivo não pode ser ganhar dinheiro. A consequência do trabalho é ganhar dinheiro, mas o objetivo de trabalho não pode ser ganhar dinheiro. Porque para muita gente o objetivo do trabalho é ganhar dinheiro. Mas o objetivo do trabalho deveria ser qualquer outra coisa, para você alcançar um benefício interno, para você trabalhar sua autoestima, para você crescer. E o dinheiro deveria ser apenas a consequência do trabalho realizado. Mas muita gente trabalha com o objetivo, olhando, focando a grana. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Ele perguntou. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então, olha só, o trabalho aqui tem um objetivo, corrigir os desequilíbrios do sentimento dela, ou seja, promover a educação dos sentimentos e, por conseguinte, educando os sentimentos, ela vai ganhar uma bagagem moralizadora. Olha que interessante, o objetivo de trabalho aqui é muito outro. Acabei de falar para vocês que muita gente trabalha cujo objetivo é ganhar dinheiro ou ter destaque social. Ela está trabalhando para trabalhar os desequilíbrios emocionais dela, para fazer a reeducação dos seus sentimentos. Eni, sim. Nesse sentido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente encarna, tudo que a Narcisa está aprendendo no plano espiritual, ela vai colocar em prática aqui. É como se ela estivesse numa escola, vê se é isso. Isso. Ela está aprendendo, ela está, como você leu aí, corrigindo os desequilíbrios, e quando ela encarnar, que ela vai, não questão de prova e expiação não, mas ela vai fazer uma prova para ver se ela aprendeu direitinho, é isso? É isso mesmo. Lá a gente aprende, aqui a gente faz a prática. Tá. Então, a prática vai ser aqui, porque essa dimensão aqui, ela vai sofrer a influência da matéria ainda, porque no nosso estado evolutivo, nós sofremos a influência da matéria. Sim. Então, aqui ela vai botar à prova se os valores espirituais estão acima dos valores materiais. E quando a gente consegue passar pela prova última,
e não sofre mais a influência da matéria, de forma nenhuma, a gente consegue passar por todas as provações sem deixar que a matéria te arraste ou para o desespero, ou para o desequilíbrio, seja lá pelo que for, você aí se torna um espírito puro. Olha que interessante, né? É exatamente isso que ela está fazendo. Está tendo aulas teóricas lá, teóricas e práticas, né? De alguma forma. Sim, Mas teóricas e práticas. para botar em prática aqui, porque se ela errou aqui na dimensão material, é na dimensão material que ela tem que realizar o resgate dela. É dentro dessa dimensão que ela precisa superar. Quando ela superar essa dimensão material aqui nesse planeta, aí ela já vai poder ingressar numa outra dimensão espiritual chamada mundo de regeneração, depois numa outra dimensão material chamada mundos ditosos ou felizes, e aí vai, por aí afora. Até que ela supera toda a influência da matéria, toda. Obrigada. Nada. Oi. E ela ainda fala aqui que esse trabalho dela na Terra vai ser em conjunto. Vai ter outros, né? Isso. Vai ter outros com ela. E esses outros provavelmente estão sendo preparados também, como ela. Ela não informa, mas como ela disse que ela precisa reencarnar com todos, a gente não sabe como é que é o estado dos outros. Os outros podem estar em muito desequilíbrio, porque ela mesmo, ela coloca ali no início, tu vê que a fala dela, ela diz assim, por muito tempo em razão dos meus desvios passados, quando a gente desvia, a gente arrasta um monte de gente às vezes com a gente. E às vezes a gente tem que voltar para resgatar com esse. Lá, sabe-se lá se esses outros ainda não estão em processo de desequilíbrio em função dos desvios que ela facilitou eles, entendeu? Arrastou eles, melhor dizendo. A gente não sabe, mas pode acontecer sim deles reencarnarem junto a elas, ainda em processo de desequilíbrio, para justamente ela poder ajudar a eles a saírem desses processos. Encarnada, entendeu? E aí ela vai colocar em prática, né? E como? Nossa Senhora, não queria ser ela, mas e como? E aí onde eu estou aqui? No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada exigência. É sempre assim, a gente acha que a cruz é mais pesada do que os ombros, pode carregar, né? Depois reconheci que ela estava com a razão, quer dizer, depois que ela ponderou, ela pensou assim, é verdade, é melhor eu me preparar bem, porque o que eu vou ter que encarar, que provavelmente deve ser punk, ela pensou assim, é melhor eu me preparar bem, porque depois eu vou estar mais fortalecida. Afinal, o conselho não visava a interesse dela, olha que interessante, e sim a meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada, olha aí, e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Porque, gente, trabalhar com esses pacientes ali, que ela está atendendo, que a gente vê que é difícil, é pesado, é difícil, é pesado, mas imagina esses mesmos pacientes tendo um vínculo emocional qualquer do passado, positivo ou negativo, não importa, é muito mais pesado, é muito mais pesado. Então, ela se preparando aqui é gotas homeopáticas para depois ela conseguir beber a taça dela. Não sei se eu me fiz clara. Então, vamos lá. Vamos continuar. A Narcisa tem... Acabou. Eu só sublinhei até aí só. Vocês têm mais alguma coisa aí desse capítulo? Ou não? Vejam aí se vocês têm. Se não tiver, calem-se para sempre. Também não é assim, gente. Relaxa. Podemos ir para o outro? Beleza. Então, só me dá um tempinho aqui que eu tenho que abrir o outro slide. O outro slide eu acho mais pesadinho para a gente trabalhar. Mas se a gente não... O próximo capítulo a gente não conseguir trabalhar tudo, a gente trabalha até onde for possível, tá? Deixa eu partilhar a tela com vocês. Vamos lá. Foi. Acho que foi. Deve estar chegando aí. Esqueci. Foi? Já tá, né? A visão de Francisco. E a gente vai ver quem é o Francisco, em que condições o Francisco se encontra no plano espiritual. E a gente vai fazer a abordagem dos processos de desencarne, tá? Que é de suma importância para nós. Porque todos nós vamos passar por esse processo, não sabemos quando. O que também eu não estou curiosa de saber quando que vai ser o meu. Sei, né?
Bem que eu não tenho muito medo de morrer, não, mas sei lá, né? Lá vai, que eu fico com medo na hora H. Vamos lá. Muito bem. Confúcio diz assim: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. E isso é aquilo que eu falei para vocês. Se nós trabalharmos naquilo que a gente gosta, nós não vamos trabalhar nenhum dia. A gente vai ficar cansado, é natural. O trabalho aqui na Terra cansa. Esse corpo físico, ele é muito material. Então, sofre um desgaste energético muito grande. Mas se a gente fizer aquilo que ama, a gente não sente o peso do trabalho. A gente sente só o cansaço do corpo físico, que é natural. Por isso hoje eu fico vendo que a educação está muito fora do prumo, do norte, né? Porque hoje os adolescentes eles escolhem fazer a faculdade pela profissão que dê mais dinheiro e não por aquilo que gosta. Hein? Foi o que eu fiz com meu filho, meu terceiro filho. A tia queria que ele fosse uma coisa, a mãe queria que ele fosse outra. Eu falei o seguinte, olha, ele não vai ser nenhuma coisa, ele vai ser, se ele quiser ser lixeiro, ele vai ser lixeiro. Eu só quero uma coisa, que ele seja o melhor lixeiro do mundo. É. E meu filho escolheu trabalhar em informática, né? Design de interior, né? Ele adora o que faz. Pois é. É isso aí, ele não vai ter que trabalhar nem um dia na vida dele, porque ele faz o que gosta. Né? Não trabalho com esse peso, mas não. Então vamos lá. Senhora Laura. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa, porque o André Luiz havia até esquecido, não sei se vocês lembram, ele havia esquecido de informar a ela que ele estava nas câmaras de retificação pegando um turno a mais. E ela liga para ele, preocupada e coisa e tal, aquela coisa, né? A senhora Laura já está tendo pelo André Luiz um carinho maternal muito grande. E sabe-se lá por quê? Porque o acaso não existe, né? Leia Kardec. Então, aí eles começam, né, a conversar entre si. Ela fala assim, muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Né? Trabalho, o que é o conceito de trabalho no Livro dos Espíritos? É toda ocupação útil. Então, se não for inútil, é trabalho. Então, vocês me desculpem, mas traficar drogas é uma ocupação inútil, isso não é trabalho. Mas para muita gente, a pessoa vai definir isso como trabalho, mas isso não é trabalho. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Então, é pelo trabalho que a gente edifica, e é verdade. A gente só vai poder evoluir pelo trabalho. É o trabalho que nos faz evoluir. Então, o trabalho ele é uma alavanca para evoluirmos. Então, o trabalho tem um objetivo nobre, que não é destaque pessoal, não é acumular dinheiro. O trabalho ele tem um objetivo íntimo para cada um, ou se não tem, deveria ter. Lembre-se, porém, que esta casa também lhe pertence, ela fala da casa dela, né? Então aqui você está albergado, lembre-se sempre que aqui também é a sua casa. Muito interessante, né? Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. E aí ela diz, o pobrezinho de olhos perdidos no espaço, né? Ele estava assim, o pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço. Quer dizer, ele estava tendo alguma visão. A gente aqui chamaria isso de alucinação, né? Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo. E o olhar esgazeado dos que experimentam profunda sensação de pavor acentuava. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero. Calma, Francisco, pedi à companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar mais serenidade e alegria, mas depende do seu esforço, quer dizer, depende do esforço dele em tentar se libertar dessa sensação física que ele levou para o plano espiritual. E a gente vai ver qual era a sensação física. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre, quer dizer, está toda mergulhada no vinagre. É necessário expelir a substância azeda. E como é que a gente vai espremer uma esponja? Com a mão, isso é trabalho. Então, é o trabalho dele tentar se libertar desse vinagre, né?
Ajudá-lo-ei, olha só, ela não está dizendo que vai solucionar. Ajudar é uma coisa, solucionar é outra. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Quer dizer, ele que tem que tentar se distanciar dessas visões que ele está tendo ainda, dessas sensações fortes que ele levou para o mundo espiritual. Agora, disse ele, fim da operação magnética, porque ela aplicou passe para tentar acalmar ele e desvincular ele daquelas sensações que ele trouxe registrada lá, que está no campo mental dele, que está sendo avivada pelo perispírito, que é um órgão, né, sensorial. É um corpo, né? Então, e é um órgão eminentemente sensorial. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajoelhou, ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Achei muito interessante, né? Porque lá eles trabalham com o mesmo recurso que a gente tem aqui na Terra, o passe e a água fluídica. E às vezes a gente não dá tanto valor à água fluidificada. E às vezes eu vejo na casa espírita, às vezes tem gente que vai beber água fluidificada porque está com sede só. Não entende que aquilo ali é um recurso terapêutico maravilhoso. E bebe como dando pouca importância ou quase nenhuma importância para a água fluidificada. E lá também eles trabalham com a mesma coisa que a gente trabalha aqui na Terra. E às vezes a gente não dá todo o valor que eles estão dando lá. Isso me chamou muita atenção. Muito bem. O que ela vai falar para a gente agora é sobre o passamento do Francisco. Porque aí a Narcisa vai explicar o que o Francisco está vendo. O que ele está vendo é a decomposição do corpo espiritual no momento do passamento dele. Então ele coloca assim, trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz, tornei espantado, o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico. Então ele tinha uma afinidade com a vida física muito grande. Ele não era uma pessoa ruim, ele só vivia para o mundo espiritual. E completamente ignorante, distanciado da realidade espiritual. Então ele nem se entendia como espírito, ele só vivia para a vida material. E veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de sua própria imprudência. Então veja, Francisco não era uma pessoa ruim, ele apenas não vivia a realidade dele como espírito imortal, mas não era uma pessoa horrorosa que fazia mal para os outros, uma pessoa ignorante, que ignora. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Quer dizer, ele via o corpo dele e ele queria voltar para a vida. Ele não entendia essa realidade. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Então, ele estava totalmente ligado por uma questão mental, por uma sintonia mental com o seu corpo físico. Mental, porque olha só, os laços físicos estavam sendo afrouxados, mas a gente vai ver como é que é esse processo aí. Só que ele tinha uma afinidade tão grande que esse afrouxamento, esse desligamento, ele se operava de forma mais lenta por causa do apego dele. Não valeram socorros da esfera mais alta, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, olha só, ele recebeu, como todos nós recebemos, auxílio. Porque, gente, olha só, todos nós temos amigos espirituais, todos nós temos mentor espiritual. O Francisco recebeu ajuda? Recebeu o tempo todo. Mas a mente dele estava focada na vida material. O que era a realidade para ele era a vida física. Então, Francisco queria voltar para o corpo, para a vida material, a qualquer preço, a qualquer custo, não entendendo que ele já tinha morrido, que já tinha acabado. Deixa eu ver onde que eu estou. Por fim, olha que coisa horrível, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobrezinho se afastou do túmulo, tomado de horror. Então foi preciso que os vermes corroessem o corpo dele para que ele se desligasse. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Então, mas também só foi possível porque Francisco não era um homem ruim, não era uma pessoa ruim, tá? Então também poderia ter intercessão que fosse, que tudo
tenho limite para interceder, né? Trouxeram-nos os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. Então, aquele que lhe foi pai está em trabalho em um local distante. Bom, eu acho oportuno, talvez alguns aqui já conheçam o assunto, mas eu acho oportuno a gente falar de passamento, para a gente fazer um entendimento. O subsídio que eu usei do passamento é o livro Céu e Inferno, não poderia ser outro. Não tem coisa mais clara, ao meu ver, para explicar mecanismo de passamento que o livro Céu e Inferno. Pelo menos o mecanismo exato, as bases fundamentais estão no livro Céu e Inferno. O que a gente faz depois é só ganhar uma dimensão maior com as obras complementares, mas o mecanismo é o livro Céu e Inferno, tá? Então Kardec diz lá no livro Céu e Inferno, a segunda parte do livro começa logo com o passamento. Tem lá no item 4. A extinção da vida orgânica, ou seja, a morte, né, acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual, porque a gente sabe que o perispírito liga-se molécula a molécula ao corpo físico, então cada célula minha está ligada ao perispírito e vice-versa. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morreu, mas não está desencarnado. Porque o processo de desencarnação é esse processo de desligamento do perispírito de cada parte, de cada célula corporal. Então, a gente vai ver que esse processo, esse mecanismo, ele não é igual para todas as pessoas. Não é igual. Não tem um desencarne meu, de várias vidas, que foi igual. Como não tem um desencarne na Terra que é igual. É igual ao nascimento. Não tem um nascimento igual e não tem uma morte igual. É particular. Porque isso está diretamente relacionado ao nosso nível evolutivo e é o que a gente vai ver aqui para frente. Aí o Allan Kardec, né, ele continua dando para a gente os mecanismos. Ele fala assim, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito. Então a morte é dolorosa se essa separação, se esses pontos de contato ainda existirem, custarem a se romper. Então a morte vai ser dolorosa neste caso, se eu não conseguir me libertar, se a minha desencarnação não for tranquila, não for rápida, não for dentro de um processo, se eu custar a me desgrudar do corpo, literalmente, tá? Aí ela vai ser dolorosa, é isso que ele está falando. E por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Essa dificuldade em romper-se é justamente decorrente do estado evolutivo, tá? Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Essas circunstâncias é que nos cumpre examinar. E aí Kardec vai começar a examinar as circunstâncias que tornariam a morte mais fácil ou mais penosa. Vamos lá? Agora vai entrar um pouco de física daqui a pouco, tá? Estabeleçamos em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. O que ele quer dizer? Que os casos, as situações que ele vai apresentar agora, que são 4, ele quer dizer que entre esses 4 itens, essas 4 situações, existe um gradiente entre um item e outro. Para mostrar o quê? Que a coisa é muito diversa. A reencarnação a desencarnação é muito particular. Então ele vai citar essas 4 situações, mas entenda, a gente não pode falar que vai ser exatamente assim dentro daquelas 4 para cada um. Existe um gradiente imenso entre uma situação e outra. Então a gente tem que entender que existem particularidades, tá bom?
Então vamos lá. Primeira situação que Kardec vai colocar para a gente, olha que interessante. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, ou seja, ocorre a morte, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Sonho de consumo, era assim que eu queria. Morrer, desprende, acabou. O que todo mundo queria era isso daí. Se nesse momento a coesão, vou explicar o que é isso, tá? A coesão de dois elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Vamos só ler, eu vou explicar para frente o que é coesão, tá? E aí a gente vai voltar aos mecanismos. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Terceira condição. Quarta, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então vamos lá? Vamos lá. Ele continua para dar subsídio para a gente entender essas 4 situações. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva. Então ele já falou de 2 forças da física, uma adesão e a outra é coesão. Eu vou explicar, mas vamos ler o texto. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva. Eu vou voltar a isso se for preciso, tá? Que une o corpo ao perispírito. Que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa e, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Deixa eu ver se aqui já está... Não, aqui eu vou começar a explicar. Então, vamos lá. Vamos falar o que são essas forças para a gente entender. Uma ele falou coesão e a outra ele falou que a outra... Oi. Oi, Eduardo. Tem 10 minutos. Só tenho 10 minutos, tá? Se a aula romper, acabar, eu vou voltar isso aqui na próxima, tá bom? Combinado? Ele falou de 2 forças da física, que a gente vai ter que voltar a entender o que são as forças da física. A adesão é uma força entre moléculas diferentes. Por exemplo, a minha garrafa de água. Aqui dentro eu tenho água e aqui eu tenho a garrafa. O que é força de adesão? É a água com a parede da garrafa. Força de adesão, ok? São duas substâncias ou 2 matérias diferentes, água e garrafa, ok? Então, a força de adesão aqui está relacionada a 2 moléculas diferentes. Eu estou dando um exemplo, a garrafa de água e a água que está dentro. A água é uma substância e a garrafa é outra substância, mas existe uma força de adesão que une essas garrafas. Quer um exemplo? Se eu virasse essa garrafa toda de água num copo, não ia ficar umas gotículas aqui na parede? Ia ficar, tanto é que se a gente não vê, a gente passa a toalha, a garrafa está o quê dentro? Molhada, não é isso? A força de adesão entre a água e a parede da garrafa. Tanto é que se eu expelir o líquido, não vai o líquido todo. Eu tenho que pegar uma toalha para depois secar a garrafa, porque existe uma força de adesão entre a água, que é líquida, e a parede da garrafa, que é sólida. Foi? Para todo mundo? Se não foi, eu tenho que voltar. Então, isso é força de adesão. O que é força de coesão? É entre as próprias moléculas de uma mesma substância. A água, por exemplo. Tá? Essa água aqui, que está aqui dentro, existe uma força de coesão entre elas. É porque as moléculas de H2O estão unidas que eu tenho uma coisa que é chamada de água. H2O. Estão unidos, não estão? Foi para todo mundo? Posso seguir? Exemplo prático, já dei ali de força de adesão. Copo com água. Quando entornamos a água do copo, fica algumas gotas na parede do copo. Isso se dá o nome de adesão. Quanto uma substância é muito viscosa, maior é a força de adesão. Imagina dentro dessa garrafa, se eu agora não tivesse água, mas eu tivesse uma vitamina de frutas. Se eu despejasse toda a vitamina, ficaria muito mais coisa agarrada do que a água, não ficaria? Por quê? Porque a vitamina ela é mais densa do que a água. Então, por ela ser mais densa, ela guarda mais afinidade com a parede
da garrafa que está em estado sólido. É líquido, mas é um líquido mais pastoso. Então, fica mais próximo ao estado líquido. Foi para todo mundo? Por isso que ele diz para a gente, eu vou voltar ao slide anterior, que eu acho de suma importância isso. Por isso que ele diz para a gente, aqui ó, daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva. O que ele quis colocar ali? A afinidade do corpo perispiritual ao corpo material. Se você tem muita afinidade com o corpo material, como é que vai ser o seu desencarne? Doloroso. Por quê? Porque você guarda tanta afinidade, a sua densidade do perispírito é tão próxima à do corpo físico que separar-se é penoso. Foi para todo mundo? Vamos stop aqui, na próxima aula a gente continua, porque esse capítulo tem um monte de coisa que eu preciso falar para vocês. Pode ser? Ok. Beleza, então eu vou fazer a prece rápido. Eu tenho 1 minuto para fazer prece, que vai desligar, tá bom? Boa noite para todos. Depois da prece, lá vai que a gente não se vê. A Leida disse que eu ainda tenho 3 minutos, mas eu vou fazer a prece, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Obrigada. Vamos lá a prece, gente. Ainda temos uns minutinhos. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, a nossa gratidão por aqui estarmos e estarmos tendo oportunidade de rever conceitos, de aprofundá-los, não só intelectualmente, mas de forma moralizadora também. Gratidão pela doutrina dos Espíritos, gratidão por estarmos encarnados e que essa paz e esse amor que por ora sentimos possa envolver todos aqueles que passarem nos nossos pensamentos e que forem motivos das nossas preocupações. Que a tua paz e o teu amor possa permanecer vibrante em nossos corações, em nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos, gente. Então, na próxima